Lucas, né? Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Glória a Deus, capítulo 19. Aqui é uma história, eu cresci na igreja como meus filhos e agora meus netos. E eu sempre ouvi essa história. Pregadores pregando a história do Zaqueu. O Zaqueu, o homenzinho, o anão, o homem pequeno, já ouvi falar de tudo dele. A história do homem que queria ver Jesus, aquele que subiu na árvore. E eu, quando via pregadores pregava, eu sempre sentei nos primeiros bancos, desde criança, adolescente, sempre. E eu vibrava com essa história. O interessante é que quando você lê a palavra de Deus, depois de ter lido, relido, escutado, mas quando você lê a palavra de Deus, emociona você. A palavra de Deus é vida. Você pode comprar qualquer livro, você pode ler o livro, 1, 2 vezes o livro, depois você não aguenta mais ler o livro. Mas a Bíblia não. A Bíblia se renova todos os dias. A palavra de Deus, se você não tem prazer de ler a Bíblia, alguma coisa tem que mudar na sua vida. Nós temos que ter prazer, porque é a palavra de Deus. Não, vou falar assim, não deixe de você passar um dia sem ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A nossa conduta, regra de fé, é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas ficam ouvindo aí muitas essas palavras de YouTube aí que você não sabe quem é a pessoa. Ele fala lá e muitas vezes confusões, irmão. Confusões, pessoas confusões. E a gente, pastor, eu sempre estou mandando aí, a pessoa, pastor, isso aí, ó, eu estou achando errado, não sei o quê. Vai, mas por que você está achando? Não, porque tem um homem lá no YouTube que falou que fotografia não pode ter, né? Não pode ter fotografia. Como que pode ter fotografia, irmão? Você não pode ter um retrato de você, do seu filho? Sim ou não? Pode. É porque alguém falou, confundiu a mente. Então, se você for na Bíblia aprender a palavra de Deus, nada vai confundir você. Você esteja a sua fé em Deus, na palavra de Deus, amém? A Bíblia é a nossa regra de fé. Tudo está aqui, ó, tudo, de Gênesis, Apocalipse, amém? Porque o homem que ouve a palavra e guarda a sua palavra é como o homem que construiu a sua casa, onde? Na rocha. A Leonardo aprendeu isso e aprendeu nos encontros das mulheres, né? Então sabe que nós vamos construir a nossa casa onde? Na rocha. Então vamos para a palavra, vamos construir mais um pouquinho da nossa casa na rocha, amém? Versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, Jericó a cidade, ia passando, ele entrou mas ia passando, versículo 2. E eis que havia ali um varão, chamado como, irmão? Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era rico, diga rico, rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha para mim um pouquinho, nós vamos lendo e vamos pregando hoje, amém? Primeira coisa, quando ele soube que Jesus estava passando em Jericó, ele procurou ver quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus? Ele não sabia, ele queria saber quem era Jesus, a palavra diz. E a primeira coisa, houve um impedimento. Qual era o impedimento dele? A multidão. A multidão o impedia de ver. Por que impedia de ver? Por quê? Porque ele tinha uma limitação. Quando ele quis buscar, vamos falar assim, o Senhor Jesus, ele teve um impedimento e teve uma limitação. Às vezes, irmão, na nossa vida, quando a gente começa a buscar Deus, vai aparecer o quê?
impedimento. E também vai aparecer o quê? Algo para nos limitar. E aí o que devemos fazer? Vamos aprender com Zaqueu, versículo 4. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Olhe para mim. Ele tinha um impedimento, ele tinha uma limitação. O impedimento era a multidão, que era tudo pessoas grandes, né? Tudo grandão, assim como o Tiago, tudo altão, né? Tudo grandão, né? Zaqueu pequenininho. E a multidão de gente. Então, estava impedido e também tinha uma limitação, que ele não conseguia, que tinha multidão. O que ele fez? Ele desistiu, sim ou não? Não, ele fez uma estratégia. Quando você tem um impedimento em alguma área da sua vida, quando você tem alguma limitação que você está vendo que não está dando certo, aquele caminho, aquilo que eu estou fazendo, aquela situação, não está, eu tenho que parar e armar uma estratégia. Qual foi a estratégia de Zaqueu? Qual foi a estratégia? Ele foi correr adiante e subir numa árvore. Irmãos, quando você, na sua vida, seja na área financeira, seja na área familiar, na área profissional, em qualquer coisa da sua vida, na área espiritual, tiver impedimento, tiver coisa limitando você em conseguir alcançar aquilo, o seu objetivo, o seu sonho, você não pode desanimar. A pior coisa de uma pessoa, quando a pessoa fala assim, é difícil, não tem jeito, não vai dar certo, é caso encerrado. Você está sepultando, você está pondo uma pedra naquele sonho, naquele objetivo, você está encerrando. Quem está entendendo? Por quê? Porque você está pondo um impedimento, ou então você está vendo um impedimento, está desistindo, ou aquela está limitando você. Tem coisa na nossa vida que nos limita, irmão, nos limita. Mas Zaqueu, ele tinha um objetivo, ele queria ver quem era Jesus. O impedimento atrapalhou ele? Sim ou não? A limitação atrapalhou ele? O que ele fez? Eu vou armar uma estratégia. Imagina um homem rico correndo na frente da multidão. Talvez alguém falou, o que está acontecendo com o Zaqueu, aquele hominho lá? Imagina um anãozinho correndo lá na frente, perninha. Ficou bobo? Às vezes não vamos passar de bobo, irmão. Imagine só a situação, o hominho de túnica, de vestido, correndo lá na frente, e depois lá vendo um homem, aquele sufoco, aquele perereco, para subir numa árvore, porque uma pessoa normal já é difícil subir numa árvore. Imagine uma pessoa com o bracinho curto, mão curta, tudo, a dificuldade dele. Mas impediu dele subir na árvore? Sim ou não? Não, porque ele armou uma estratégia e aquilo ele cumpriu. Porque não dá, irmão, você armar uma estratégia e não fazer. Você elaborar uma estratégia, um plano, o caminho é por aqui. E às vezes Deus está impulsionando você para fazer isso. Só que você, mas eu vou ter que correr lá na frente. Você começa a ver dificuldade. Você não pode ver dificuldade. Zaqueu, ele olhou para a dificuldade ou ele já pensava em ver Jesus? Ele já pensava em ver Jesus. Então nada daquilo que estava acontecendo
fez com que ele parasse. E diz lá, vamos lá. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar ali. Ele tinha certeza que ele estava no lugar certo, no momento certo, e que Jesus ia passar ali. Você tem que fazer uma estratégia, irmão, sabendo que isso vai dar funcionar. Porque não é dar tiro no escuro. Eu vou tentar. Se não der, eu vou... Não. Estratégia é estratégia. É saber que aquilo é o certo, que vai funcionar. Olha lá, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, aonde? Qual lugar? Embaixo da árvore. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua... Irmãos, quando diante de Deus, o mundo espiritual, para você entender, quando você quer algo na sua vida, nem o diabo pode tirar, porque resistir o diabo e ele fugirá de vós. Só que não vai ser moleza, vai vir o impedimento, vai vir as limitações, você vai armar uma estratégia e você vai chegar lá. E que isso diante do mundo espiritual, irmão, é bênção. Isso ativa, vira uma chave da fé em você. Porque as pessoas ficam esperando cair do céu. A única coisa de graça, o que é? A salvação. De graça para nós. Mas quem deu pagou um alto preço. É igual você vai lá, por exemplo, você está lá num lugar. Vamos falar assim, você está num estabelecimento. E aí a pessoa está tomando um açaí, vamos falar um açaí. É o que vem na minha cabeça. Ou poderia ser uma guarapa, pode ser o que for. Aí você está lá, uma pessoa tomando açaí. Aí você, o que faz? A pessoa fala assim, não, pode, nem conhece você, pode tomar o açaí aí, pode escolher que eu vou pagar por você. Hoje eu estou contente. Você vai rejeitar? Você vai aproveitar. Então tá bom, você quer pagar? Aí quanto custou para você tomar um açaí ou beber? Quanto custou? Mas para aquele que pagou, aquele dinheiro não caiu do céu. Aquele dinheiro ele não achou na rua. Aquilo custou o quê? O suor do rosto dele. Então tudo que você for fazer aqui na terra, que não for salvação, vai lhe custar algo. O seu tempo, estudo, esforço físico, planejamento. Vai custar-lhe. Não tem isso de deitar numa rede e achar que vai cair do céu. As coisas não caem. Amém? Quem está entendendo? E quando você faz tudo isso que nós estamos falando, tem limitação, tem impedimento, mas você arma uma estratégia e você chega lá, você ativa a fé. Quando você ativa a fé, Jesus vai chegar aonde você está. Quem entendeu? Aonde estava Zaqueu? Na árvore. Aonde Jesus foi? Embaixo da árvore. Quando você ativa a sua fé, o milagre vem. Quer ver você enterrar a sua fé? É quando você vê e começar a achar que é difícil. É difícil. Irmão, difícil é para o diabo. Que ele é um perdedor. Mas você é vencedor em Cristo Jesus. Tudo é possível ao que crê. E aí? Chegou Jesus naquele lugar, já lemos. Jesus diz, desce depressa. Versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu. Como, irmão? Na minha Bíblia é gostoso. Recebeu alegremente. Olha, não basta só
fazer a estratégia. Você tem que ter a obediência. Quem está entendendo? Se você não obedecer à voz de Cristo, tudo que você fizer vai por água abaixo. Não adianta você ter resistido ao impedimento, você ter lutado contra a limitação, você fez estratégia, aí você chegou, Jesus chegou aonde você está, ativou a sua fé, você ativou a fé, Ele chegou aonde está, aí Ele fala, e aí você não obedece. É o que acontece na maioria das vezes. Está indo tão bem, era para tirar 10, mas não tira 10. Diz a Bíblia que quando Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu convém que eu vá lá na sua casa. E nós lemos aqui: e apressando-se, desceu e recebeu Jesus alegremente. Porque ele estava recebendo, irmão, tudo aquilo que estava lutando, ali estava chegando, tipo assim, a bênção dele. Porque quando a bênção está batendo na sua porta, você tem que estar alegre. Porque não adianta, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, não adianta você pedir bom ânimo para Deus. Deus dá bom ânimo para mim. Deus não vai dar bom ânimo para você, porque o bom ânimo é você que gera dentro de você. Quem entendeu? Porque quando Deus falou para Josué, o que ele falou? Esforça e tende. De onde que é esse bom ânimo? Vinha de Deus ou de Josué? De dentro de Josué. Então, quando Zaqueu desceu, ele desceu num bom ânimo. Ele já tinha recebido assim fisicamente? Não, mas ali estava entrando o sobrenatural na vida dele. Ali naquele momento, quando Jesus fala assim que ia na casa dele, que Zaqueu foi, Jesus já estava amando Zaqueu e perdoando Zaqueu espiritualmente. Estou falando Zaqueu, mas e a casa dele? E a vida dele? Vamos mais para frente. Aí, né, e vendo todos, as pessoas, né, e vendo todos isto, murmurava dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O que é? Zaqueu para a multidão era um homem pecador. Irmãos, Jesus vai amar você do jeito que você é. Jesus vai amar você da forma que você é. Não tem essa. Às vezes as pessoas vão murmurar, ou vão tentar aproveitar de você com mentira, e vão tentar. Zaqueu vivia uma mentira, mas naquele momento diz assim, versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, eu restituo quadruplicado. Jesus pediu para Zaqueu fazer isso? Sim ou não? Ele não pediu. Ele não pediu. Ele não pediu. Zaqueu levantou e falou assim: Senhor, eis que a metade da minha riqueza, que eu sou um homem rico, eu vou dar aos pobres. Jesus mandou ele fazer isso? Não mandou. Ele quis fazer. E aí, ele falou: se eu tenho roubado, defraudado alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Se por acaso foi alguém, eu vou fazer isso. Versículo 9. E disse-lhe Jesus:
hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Aí a bênção, a vitória, o milagre alcançou toda a casa dele. Toda a casa dele, toda a área, toda. Ele falou que a bênção tinha entrado aonde? Na casa dele. Aí já tinha se estendido para tudo. Às vezes, irmão, tem área da nossa vida que parece que está ali, ó, minguado, e parece que não vai. Tem coisa assim, parece que não tem jeito. Mas quando você tem uma atitude diante de Deus, em reconhecer o seu erro, em reconhecer aonde você está errando, depois de você ter feito estratégia antes, você não parou diante do impedimento, você não parou diante da alimentação, você fez estratégia, você foi, Deus se manifestou, você ativou a sua fé, você obedeceu a palavra de Deus. Parece que não, ainda tem o quê? O arrependimento. E ele disse: eu fiz alguma coisa, me perdoa, Senhor. Aí a bênção entrou na vida de Zaqueu, na família de Zaqueu, nas coisas de Zaqueu. Zaqueu deixou de ser rico, irmão, sim ou não? Ele continuou. Porque quando Deus abençoa, Deus não tira nada de ninguém. Quem tira das pessoas é o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Deus veio para te abençoar a sua vida. Você entender que Deus, e ele disse: hoje veio a salvação. Irmão, Jesus não veio para condenar. Ele não veio para condenar. Hoje as pessoas esperam muito assim. Eu vou ter que pagar o preço, eu tenho que tomar uma repreensão, eu tenho que tomar uma chinelada de Deus para me melhorar. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Nessa noite só você precisa abrir seu coração e falar: Senhor, aonde eu tenho defraudado? Às vezes não lê a Bíblia, não ora, não tem vida de testemunho. Você tem defraudado a sua própria fé. Muitas vezes, muitas coisas que você faz e aquilo não acrescenta nada à sua vida. Não acrescenta nada. Você está defraudando você mesmo. E hoje Ele quer, na sua vida, na sua casa, na sua família, vir a salvação. A salvação o que é? Livramento. Você entendeu quem é Deus na sua vida. Quem é Deus? Jesus não veio para condenar, mas Ele veio salvar o que está perdido. Talvez em algumas áreas da sua vida você não saiba mais o que fazer. Algumas áreas, puxa vida, tem algumas coisas que eu estou precisando de uma luz nessa área. Jesus está aqui para te iluminar.